Boa noite a todos. Com alegria que nós, mais uma vez, trazemos uma temática bem interessante, como disse o nosso Vanim. Ela tem, às vezes, um aspecto mais voltado às relações conjugais, relações afetivas mais próximas, mas ela também tem outras conotações e que, no desenvolver do tema, a gente vai estar colocando para todos, né? Mas a temática, ela é interessante, principalmente porque a gente, muitas vezes, num primeiro momento, a gente acha que não tem ciúme. Eu me considero uma pessoa equilibrada, eu não tenho ciúme, eu tenho... O que eu tenho aqui é o tempero do amor, né, como muitos dizem. Mas aí, no decorrer da conversa, a gente vai vendo que, às vezes, a gente pensa que não tem o ciúme, mas que ele é muito presente na nossa vida e de uma forma muito forte. Tanto é que ele tem seus aspectos doentios, como a própria Joana fala. E esse livro que o Vanim nos apresenta, que nós iremos mais nos fixar nele, chama-se Conflitos Existenciais. A mentora Joana de Ângeles, na sua proposta de fazer com que a gente entenda o que nos aturde, o que nos deixa tão atormentados nessa existência, traz a série psicológica para que nós compreendamos a questão 919 do Livro dos Espíritos. E ela faz um livro exclusivo para tratar das questões dos conflitos. De tão importante que é essas questões e tão presentes estão nas nossas vidas, né? Então, por essa razão, ela trouxe um livro em 2005 com essa temática, e é assim um livro de cabeceira que a gente estuda, reestuda e ainda tem muita coisa para aprender. Então, a gente oferta aí e deixa como sugestão para todos nós. Então, para a gente startar aí na nossa conversa de hoje, nós trouxemos um quadrinho. Olha o seguinte, diz o menino para a menina, né? Eu não entendo por que você fica assim. Você não entende porque não é você que está sentindo. Não existe nada pior do que sentir ciúme, ter medo de perder o que é seu. E quando você sente medo de perder aquilo que nem te pertence? Então, o ciumento, né, a pessoa que sente ciúme, no primeiro ponto, naquela primeira sensação, ela acredita que a pessoa da qual ela tem ciúme e da qual ela deseja ter esse sentimento de posse, lhe pertence. No entanto, Joana de Ângeles vai dizer que há uma psicogênese, há um início, da onde se origina essa questão do ciúme, que é no espírito imaturo. Ela vai dizer que ele é vitimado por desvios de comportamento em existências passadas e renasce numa nova existência assinalando o sistema emocional, com as marcas infelizes disso resultantes. Então, esse primeiro trecho desse capítulo que fala do ciúme vai assinalar, e nós destacamos, a questão do sistema emocional. E em 2009, Joana lança um outro livro que se chama Atitudes Renovadas. É esse aqui, ó. No capítulo 22, ela traz a questão das emoções. Então, Joana vai dizer que nós temos emoções positivas e temos emoções negativas. Todos nós temos essas emoções. Isso é resultado de tudo aquilo que a gente viveu em outras existências. Mas o que vai diferenciar entre elas serem doentias ou positivas é conforme cada qual alimenta essas emoções. Então, nós renascemos muitas vezes imaturos no aspecto psicológico, emocional, e trazemos esse sistema emocional no sentido pejorativo, negativo e doentio, como a própria Joana coloca. Então, nesse espírito que tem o sentimento do ciúme, ele tem, mais precisamente, esse sentimento emocional doentio. Aí ela vai dizer que, estando inquieto e insatisfeito, ele não consegue desenvolver em profundidade a autoestima.
permanecendo em deplorável situação de infância psicológica. Pode ser que a pessoa, o indivíduo, tenha idade cronológica mais avançada. Então, ele pode ser adulto na idade cronológica, mas na idade psicológica e emocional, ele ainda é uma criança. E essa criatura fica naquele sentimento de deplorável baixa autoestima e não consegue sair daquele sentimento. E por isso ele sente o ciúme. Diz ela também que nesses sentimentos, nessas emoções que nós trazemos de outras encarnações, está instalada a culpa. Então, porque a culpa se lhe encontra no íntimo, esse indivíduo não consegue decodificá-la. A pessoa sente algo, um estranhamento, uma sensação ruim, mas essa culpa intrínseca não é algo que ele consegue entender o porquê ele sente. Porque é algo que está lá dentro dele, mas ele não conhece, ele não entende por que ele sente aquilo. Então, a fim de conseguir libertar-se, ocultando-a na desconfiança que permanece no seu inconsciente. Então, aquele sentimento de ciúme, ele vem à tona e nem sempre o paciente, como ela mesmo diz, o doente, percebe o porquê que aquele sentimento vem à tona. Assim, experimenta esses tormentos e os desajustes. Incapaz de oferecer-se em clima de tranquilidade ao afeto, àquele com quem ele comunga, ele conjuga a sua convivência, desconfia das demais pessoas, supondo que elas também são incapazes de dedicar-se com integração desinteressada, sem ocultar sentimentos infelizes. Ora, se a pessoa convive comigo e eu, dentro de mim, trago um sentimento de que as pessoas só estão junto a mim se elas estiverem interessadas em algo, então eu entendo que aquele sentimento que o outro está próximo também é igual ao sentimento que eu trago no meu íntimo. Isso é o fenômeno da projeção, que Joana de Ângeles sempre vai dizer para nós, no aspecto psicológico, mais uma vez, que a gente sentindo um sentimento inferiorizado, nós projetamos para o outro aquele sentimento, entendendo que ele é que sente aquilo e não nós. Então, esse processo de projeção é interessante porque nós fazemos o tempo todo. Então, quando nós falamos mal de alguém, quando nós criticamos algo que essa pessoa traz, nem sempre é o que o outro realmente traz, mas muitas vezes é o que nós temos dentro de nós. E por essa razão nós projetamos no outro, porque o outro para nós serve como espelho, né? Ele traz essa importante situação de espelho. Porque não consegue manter um bom nível de autoestima, o ciumento, acredita não merecer o carinho e nem o devotamento de outrem, afligindo-se em razão do medo de perder-lhe a companhia. Então, a sua autoestima é tão baixa, ela está numa situação tão ruim, que ele se aflige e ele entende que ele não merece atenção, não merece o carinho, não merece o afeto. Tão baixa é a autoestima que ele encontra. E esse tormento é tão cruel que ele se encarrega, de forma inconsciente, de afastar a outra pessoa, tornando-lhe a convivência insuportável, em face da geração de contínuos conflitos que o inseguro se permite. Então, cria-se um ciclo vicioso dessas relações. Então, há um tempo que eu tenho ciúme, eu não me sinto merecedor do ciúme, coloco isso daí de forma inconsciente para o outro, que percebe e que acaba, de certa forma, se afastando. Então, é uma forma doentia de convivência e que cada vez mais traz tormentos para todos que convivem nesse ambiente, né? Então, é bem complicado. Então, sempre que recapitula as defecções afetivas dos demais, que compara as suas com as próprias aflições, permitindo-se a ideia mórbida de que ninguém é fiel. Ninguém é fiel. Homem é tudo igual, mulher é tudo igual. Ele sempre tem essas colocações, né? Pessoa alguma consegue dedicar-se a outrem sem que não mantenha sentimento de serviço. Então, se eu não colocar ele ou ela na minha condição de servilismo,
colocar debaixo do tapete em que ele me obedeça ou ela me obedeça de forma integral, eu não tenho esse poder, entre aspas, de manter essa pessoa comigo, por conta dessa insegurança. Então, só serve se tiver nessa condição. Aí, a criatura torna-se um carrasco do outro, né? Cada vez mais agindo de forma que vai suprimir a vontade do outro, fazendo com que ele fique cada vez mais fixado naquela relação doentia. Possivelmente, no íntimo, sente-se dessa forma, incapaz de afeiçoar-se pelo prazer de querer bem, portador de insatisfações pessoais em relação a si mesmo, e mesquinho no que se refere à autodoação. Então, essa pessoa, mais uma vez, é infantilizado no sentido de que não consegue dar amor, não consegue dar afeto. E é aquele indivíduo muito comum que apenas pretende receber afeto e que não sabe dar afeto, por questões pessoais e porque tem medo de dar afeto. Porque se eu me entregar nessa relação, pode ser que quando eu vier a ser traído, porque isso é o que ele espera, quando ele vem a ser traído, ele vai ficar ainda pior. Então, o que ele faz? Ele fica numa situação em que o relacionamento não fica afetuoso, é um relacionamento frio, é um relacionamento que não tem proximidade. E quantas relações não são assim? Será que é só relação homem e mulher? Às vezes é uma relação pais e filhos, uma relação entre amigos, né? Alguém que já foi traído na amizade tem esse sentimento de que de repente vai ser traído novamente, então por essa razão não consegue se entregar na relação. E com os filhos também não consegue, porque afinal ele vai crescer e vai me deixar. Então, aquele sentimento de posse, que é derivado, claro, do nosso egoísmo, ainda tão forte em nós, faz com que a pessoa não se entregue na relação. E ela não se entregando na relação, a relação não avança. Ela fica sempre naquele estágio inicial de mesquinhez, naquele estágio inicial de que eu quero receber, mas não quero e não posso e não pretendo dar amor, atenção. E por essa razão a relação se rompe muitas vezes, né? Quantos casamentos desfeitos, pais e filhos separados, relações de amizade que podiam ser duradouras, mas não são, e entre outras relações por aí afora. Inclusive, poderia ser acrescentado aqui a relação afetiva direta que nós temos, ou indireta, com Deus. Porque muitas vezes nós também, nesse sentimento de que a minha vida deve ser boa, porque eu creio em Deus, no momento em que a minha vida não é tão boa assim, ela não se apresenta da maneira com que eu desejo, com que eu espero, com que eu almejo, eu rompo a minha relação com Deus, eu rompo a minha relação com o divino. E esse rompimento faz com que eu, nesse sentimento de querer receber e não doar, não faça a entrega para o divino, e por essa razão também não consigo sentir a sua presença em minha vida. Então Deus sempre está presente, mas nós muitas vezes rompemos esse liame com o divino. E esse sentimento faz com que nós também fiquemos afastados dessa relação que deveria ser de comunhão com Deus, né? E nós ficamos afastados. E aí nós encontramos uma questão de O Livro dos Espíritos, a obra basilar da doutrina espírita, que faz o seguinte questionamento. Allan Kardec questiona os benfeitores. Assim como quase sempre é o homem causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Pensemos um pouco. Muitas vezes a gente faz sempre as análises no ponto de vista material. Bom, se eu trabalhar muito, pode ser que eu conquiste mais dinheiro e tenha mais questões materiais. Se eu trabalhar menos, conquisto menos dinheiro e aí tenho menos ganhos materiais. Mas no ponto de vista moral, será que a gente interfere nas nossas questões ou se isso aí é fruto de uma consequência que não está no meu domínio? Então vejamos a resposta. Mais ainda, porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade, a avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma.
Muitas vezes nós viemos para uma reencarnação em que nós precisamos ter, não ter tantos benefícios materiais. Seja, então, uma reencarnação em que nós tenhamos poucas questões materiais por questão de prova, para se defender da gente mesmo. Não é que é uma punição de Deus, mas para se defender da gente mesmo, daquilo que a gente é capaz de fazer com os benefícios materiais. E aí, então, isso pode ser que, entre aspas, independe da nossa vontade. Porque, em verdade, nós concordamos com isso que se apresenta. Mas, agora, a questão do aspecto do sofrimento moral, isso sim, isso tem a ver totalmente com a nossa vontade. E que não poucas vezes ela se torna uma tortura da alma. Porque, apesar da gente ter o sofrimento, nós nos comprazemos daquele vício moral e permanecemos ainda viciosos. E o que a gente poderia fazer para mudar? Basta que tenhamos a vontade. Uma outra questão também diz isso, né? Mas continuando aqui. Para aquele que inveja, vamos pensar num sentimento do ciúme voltado para o aspecto da inveja, de querer ter o que o outro tem, né? Seja coisas, poder, local de trabalho ou até uma relação, né? Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma e nem repouso possíveis. Há à sua frente como fantasmas que não lhe dão tréguas e o perseguem até durante o sono. Se levantam os objetos de sua cobiça e o seu ódio do seu despeito. Acontece até não ter o ciúme objeto determinado. Há pessoas que são ciumentas por natureza, de tudo que se eleva, de tudo o que sai da craveira vulgar, embora nenhum interesse direto tenham, mas unicamente porque não podem conseguir outro tanto. Isso aqui é sensacional, essa fala dos comentários de Kardec. Porque às vezes nós não sabemos que somos ciumentos. Lembra que comentamos no início? Achamos que não somos ciumentos. Mas às vezes, num sentimento de competição que tenhamos dentro de nós, quando nós percebemos alguém que está num patamar um pouquinho melhor que nós, ao invés da gente tentar subir para aquele mesmo patamar, o que a gente faz? Traz a pessoa para o nível medíocre que nós nos encontramos. Então, ao invés de nós nos elevarmos, nós queremos baixar aquela criatura para aquele mesmo nível. Então, nós somos maledicentes, nós criticamos aquela pessoa. Ah, mas ele está assim porque deve ter feito algo, né, uma maracutaia, alguma coisa lá onde ele trabalha, porque lá é mais ou menos assim que se processa. Então, a gente não consegue, a gente não aguenta ver o sucesso de alguém sem colocá-lo numa posição menorizada. Então, quando a pessoa tem seus valores morais, já começa a conquistar valores morais, a gente sempre acha também um defeito e coloca ele acima dos valores morais. Se a pessoa um dia errou conosco, a gente nunca dá a oportunidade para que ela demonstre que melhorou. A gente sempre está colocando ela aquele rótulo do erro, não oportuniza que a pessoa a ter melhorado. Então, isso é uma forma de expressão do ciúme. É uma forma de a gente manifestar o ciúme no sentido de que nós não concordamos com aquela pessoa, que ela se coloca numa posição maiorizada ou melhor do que aquela que nós desejamos que ela esteja. Ofusca-as tudo o que lhes parece estar acima do horizonte. E se constituíssem maioria na sociedade, trabalhariam para reduzir tudo ao nível que se acham. É o ciúme aliado à mediocridade. De ordinário, o homem só é infeliz pela importância que liga às coisas desse mundo. É bem verdade que muitas vezes a gente tenta se melhorar na vida, mas o problema é que nós acabamos dando muita ênfase para aquilo que não deveria ter tanta importância assim na nossa vida. Mais à frente, nós vamos mostrar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que explica muito bem essa questão, para ver como que a gente ainda faz muito isso, infelizmente. Se colocar fora desse círculo acanhado, pequeno, da vida material, se elevar seus pensamentos para o infinito, o que é o seu destino, mas a gente esquece muito, né, isso,
Mesquinhas e pueris lhe parecerão as vicissitudes, as dificuldades da humanidade, como são as tristezas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo que resumia a sua felicidade suprema. Aqui o nosso Allan Kardec, o nosso bem querido codificador da doutrina espírita, nos compara às crianças espirituais, colocando a nossa condição como se nós estivéssemos com um brinquedo às mãos e não queremos largar desse brinquedo. Então, se nós pensássemos que aquele brinquedo já não nos serve mais, e que, como disse Paulo no Evangelho, num dos seus evangelhos, agora já não é mais o leite que nós recebemos, mas sim o alimento sólido, porque nós já temos condições de absorver esse alimento. Então, nesse sentido, nós poderíamos abandonar esse brinquedo, porque afinal nós já estamos tendo acesso a essas verdades espirituais num sentido ampliado, graças à doutrina espírita, graças às mensagens dos evangelhos que nos chegam e essa interpretação que já vem à nossa mente. Então, nesse sentido, podemos nos libertar de certas questões que são, como disse Allan Kardec, mesquinhas e pueris, e que só fazem com que nosso atraso moral permaneça em nós. Então, é importante que nós, na medida do conhecimento, conforme os aclaramentos vão nos chegando, já vamos nos dispersando disso aí, para que possamos crescer espiritualmente. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz, desde que não os pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com o que os outros consideram calamidades. Aqui, assim, se você se prende ao seu orgulho, o teu ciúme vai estar sempre à frente. Porque esse sentimento, ele é muito ligado ao ciúme, né? E ele te leva aos aspectos doentios. E se você se prende às questões espirituais, a felicidade vai chegando aos poucos com mais facilidade. Então, aquilo que muitos podem considerar que é algo calamitoso, que é algo ruim, muitas vezes, para nós que já compreendemos essas questões, que já iniciamos a compreensão, pode ser algo positivo. Porque nós começamos a entender o que é que para nós tem validade. O que é que para nós tem valor no aspecto espiritual. E isso sim é que vale a pena, né? Então, mas também, para nós, é facultado, é nos dado essa opção de raciocinar sobre os meios de obter consolação e analisar esses meios. E essa consolação, diz Allan Kardec, nós a encontramos no sentimento cristão, que nos dá a esperança de melhor futuro, e no Espiritismo, que nos dá a certeza desse futuro vindouro. Então, é nesse ponto que nós temos que nos fixar, e não nesses sentimentos pueris, nos sentimentos de mediocridade, que ainda estão em nós por conta das nossas heranças atávicas, por conta das nossas heranças espirituais. Nós temos que nos libertar disso aí. E aí nós já vamos falar, quando Joana nos propõe a terapia para a libertação do ciúme. Então, diz ela, mais uma vez, quanto mais o indivíduo valorizar o ego, essa vivência passageira, esse período berço e túmulo, que é o período da nossa personalidade, em que nós chamamos aquele nome que nós temos hoje, a nossa certidão de nascimento, com aquela filiação, isso é aquele período do ego em que nós nos encontramos, essa personalidade, essa existência, é esse período que nós nos encontramos. Então, se nós valorizamos essa existência no ponto de vista material, egóica, nós, sem administrar as heranças da inferioridade, sem trabalhar essas heranças, aquilo que nós trazemos, mais se atormenta em face da necessidade do relacionamento interpessoal, que sem a presença da afetividade, sempre torna-se frio, distante, sem sentido e nem continuidade. Então, como nós já dissemos, se nós não nos envolvermos nas relações, no sentido de nos aperfeiçoarmos, porque a lei exige que nós vivamos em sociedade.
E há também a lei do progresso, que diante dessa convivência social, que essa lei divina nos impõe, faz com que nós amadureçamos o nosso espírito, né? E assim, nessa mesma proporção, colaboremos com o crescimento espiritual daquele que está próximo. Então, se a gente não consegue entender essa dualidade das coisas, nós nos mantemos afastados e vivemos num sentimento frio e distante, e que com certeza acaba se rompendo. É o que Joana fala para nós. E ela diz também que o ciúme ele tem raízes, portanto, no egotismo ou no ego, no egoísmo exagerado, que somente pode ser superado mediante o trabalho de autodisciplina e de entrega pessoal. Então, se nós temos esse sentimento dentro de nós, que dentro da nossa casa, para ficar mais fácil a nossa interpretação, nós vivenciamos uma relação fria, distante com os nossos parceiros, com os nossos familiares, com os nossos filhos, porque nós sempre estamos esperando que essa pessoa nos atenda, nós queremos satisfazer o nosso ego. Agora, se nós já começamos a dar mais do que recebemos, pensamos mais no outro do que em nós mesmos, o que nós estamos fazendo é deixando de lado as questões egóicas, satisfazendo as questões espirituais do nosso espírito imortal. Então, o nosso espírito imortal, que sempre pede para nós que nós avancemos nesses quesitos, pedindo para que nós cresçamos espiritualmente, quando ele vem a se manifestar, deixa-se de lado as nossas manifestações egóicas. Então, aí, os conflitos existenciais, as nossas dores, as nossas angústias, aquele sentimento do vazio existencial, do porquê estamos aqui, para que estamos aqui, por que eu sofro, por que minha vida é assim, vão começando a ser respondidas, e na medida que nós vamos nos acalmando, vamos entendendo todas as mensagens que o nosso espírito imortal pretende nos passar, e que nós bloqueamos essas mensagens, porque deixamos falar mais alto o nosso ego, nossas manifestações egóicas. Então o espírito, nesse sentido, evolui através de etapas sucessivas de várias vidas, lapidando as arestas e mediante um instrumento sublime da reencarnação, que lhe propicia transformações morais contínuas, enquanto desenvolve a inteligência e os sentimentos. Então, são as duas asas do progresso, a do sentimento, né, que é a asa, e a outra asa da inteligência. As duas asas que vão nos oportunizar o crescimento espiritual como um todo. Então, não basta vir até aqui, nessa existência, e trabalhar apenas as questões intelectuais. É importante que a gente sempre tenha o coração em mente também, para que esse nosso coração seja também trabalhado, o aspecto do sentimento. E nisso, trabalhando o sentimento, iremos trabalhar os nossos aspectos doentios, transformando-os em sentimentos nobres, em sentimentos belos, sentimentos da solidariedade, da fraternidade, da comunhão com Deus. Trabalhar a emoção, diz Joana de Ângeles, reflexionar em torno dos sentimentos próprios e do próximos, mais uma vez o sentimento de solidariedade, fraternidade, constituem uma saudável psicoterapia. Aí já inicia o processo terapêutico de cura do ciúme, para a aquisição da confiança em si mesmo e nos outros. Então, aos poucos, vai se diluindo aquela insegurança que o indivíduo traz, para que vá ganhando a confiança em si mesmo e nos outros. Porque, como dissemos, às vezes o outro não dá motivo para que a gente tenha tanta imaginação, tanto sentimento de que ele vai trair, de que ele vai fazer aquilo, de que ele está te fazendo algo por trás. Mas nós, naquele sentimento doentio, que os nossos olhos que estão adoecidos só enxergam aquilo. Então, vai fortalecendo aos poucos esse sentimento, essa confiança em si e nos outros. Aí Emmanuel, tem uma questão bem interessante, que é a questão 183. Foi questionado para ele como se interpreta o ciúme no plano espiritual. Aqui a gente contaria uma historinha que eu acho que a maioria já conhece. Chico Xavier, certa vez, foi questionado sobre Meimei.
Meimei é um espírito que contribuiu muito no processo da educação. Ela desencarnou muito cedo, ela era jovem, tinha 20 e poucos anos, 24 anos aproximadamente. E ela era esposa do seu Arnaldo, que viveu muitos anos próximo a Chico Xavier. Quando ela desencarnou, ele, muito jovem ainda, foi e já arrumou uma outra companheira. E ela estava prestes a se casar. E então Meimei, né, foi questionada, né, com relação a essa relação nova que ele se iniciaria. Aí foi questionado, bom, mas casar com ele vai casar de novo? Bom, ela pensou, eu não posso me candidatar à esposa, porque não daria tempo, ele já está se casando e eu estou aqui no plano espiritual. Então, ela pensou, então eu vou voltar como filha, porque ela sentiu ciúme do ex-marido. E aí ela foi falar com Emmanuel. E Emmanuel, conversando com ela, disse, minha irmã, claro que você pode voltar para a Terra na relação com o seu ex-marido, como filha dele. Isso não tem problema nenhum, é da lei. Você poderia voltar sim. No entanto, eu gostaria de saber por que a senhora fez tantas propostas, tanto trabalho em prol da educação, como tem feito aqui no plano espiritual, para que então depois se processe no plano terreno. Seria justo, depois de fazer todos esses projetos, deixar que os outros executem? Agora, a senhora pode até requerer isso para os planos mais altos, mas já vai sair daqui com o primeiro não, que é o meu. Então, foi negado, né, por Emmanuel, esse retorno de Meimei para o plano espiritual como filha do seu esposo, por conta do ciúme que ela sentia. E aí foi questionado a ele, nesse sentido, como é que se interpreta o ciúme lá no plano espiritual? Aí vem a resposta. O ciúme é um indício de atraso moral, ou de estacionamento no egoísmo. Mais uma vez o egoísmo aqui. Dolorosa situação que o homem somente vencerá a golpes de muito esforço, na oração e na vigilância. Começa então aqui já a se desenhar o que nós devemos fazer para tratar esse sentimento ruim. O esforço, a oração e a vigilância dos atos, de modo a enriquecer o seu íntimo com a luz do amor universal, começando pela piedade para com todos os que sofrem e erram, guardando também a disposição sadia para cooperar na elevação de cada um, num trabalho com o próximo. E aí ele continua, só a compreensão da vida, colocando-nos na situação de quem errou ou de quem sofre, a fim de iluminarmos o raciocínio para análise serena dos acontecimentos, poderá aniquilar o ciúme do coração, de modo a cerrar-se a porta ao perigo, pela qual toda a alma pode atirar-se e a terríveis tentações, com largos reflexos nos dias do futuro. Então, aos poucos, o ciúme vai sendo compreendido, o porquê exatamente ele se instalou em nós, e aí nós vamos nos desligando dele, fazendo com que ele seja coisa do passado, né? Fazendo essa mudança de psicosfera. Então, qual a origem de ciúme? Vamos questionar a Joana mais uma vez. Ela diz para nós, não se deve olvidar que o espírito em si mesmo é o grande enfermo. Então, o doente, aqui que nós falamos desde o início, né, do paciente, dos complexos, das questões, quem que é o doente nisso tudo? Não é o corpo, é o espírito. O espírito que traz essa enfermidade, essa doença, né? No entanto, Joana fez uma colocação que vale a pena a gente refletir sobre isso. Embora esse conhecimento, embora se saiba, então, que o espírito é o doente, podem ser minimizados os efeitos perturbadores através do reencontro com as causas da existência presente. Vou ler de novo. Pode-se minimizar os efeitos perturbadores através do reencontro com as causas da existência presente, que tiveram origem no lar agressivo ou negligente, no grupo social perverso, nas condutas extravagantes ou em processos enfermiços que atingiram a organização física. O que é que Joana propõe para nós aqui? Como que nós nos reencontramos com as causas da existência presente?
fazendo o autoconhecimento, fazendo o reencontro consigo mesmo, esse contato com o Deus interior que há em cada um de nós. Então, essa proposta dela nada mais é do que esse reencontro com as nossas origens espirituais. Por isso a gente sempre bate na tecla da questão do autoconhecimento, da necessidade de se conhecer. Porque às vezes a gente traz todas essas mazelas espirituais e nem sabe, porque não se autoanalisa, vai vivendo a vida a esmo, sem prestar atenção nas suas atitudes, né? E aí, mais uma vez, destacamos aqui a questão da educação. Porque muitas vezes a criatura, enquanto criança, traz os seus perfis ciumentos, traz já a tendência para o ciúme, desde pequenino mostra que tem essas tendências e o lar não colabora para que essas tendências sejam minimizadas. E às vezes, não raro, né? Às vezes pode acontecer que essas mesmas relações façam com que a criança desenvolva o ciúme naquela existência. Então, muito que deve ser colocado em questão, que muito daquilo que nós trazemos nem sempre é só questões espirituais de outras vidas, mas também muito fruto e resultado daquela educação e dessa existência. Então a gente de novo bate na tecla da educação. Lá vem o povo chato da educação, né? Mas a educação é primordial, importantíssima para todo mundo. E em todos os indivíduos encontram-se os conflitos inconscientes e os mecanismos de defesa, diferenciando-se através de como são resolvidos. O que acontece? Todos nós temos conflitos. Todos nós. Diz Joana de Ângeles que isso, às vezes, não é nem tão fácil de ser identificado assim, porque ele vem inconsciente, está lá no nosso guardado mesmo, lá naquela gavetinha que a gente não acessa há muito tempo, está lá no nosso inconsciente. Então, às vezes, a gente não acessa com tanta frequência e tem dificuldade de identificar. E aí a gente, por mecanismo de defesa, que é da natural também, é um processo natural do ego, a gente se escamoteia, né, daquela situação, dizendo, eu não sou ciumento, eu não sou assim, eu não ajo assim. E vai saindo pela tangente, dizendo que não tem aquele tipo de sentimento e por isso não trabalha. Então é importante essa autoanálise, é importante olhar para si de uma forma verdadeira, sem máscara, sem intenção de ficar guardando para depois ou fingindo que não tem aquele defeito ou aquela dificuldade. E aí, já se encaminhando para a finalização, trouxemos então o tema, o trecho do Evangelho para que a gente finalize essa proposta. O homem está incessantemente à procura da felicidade, não está? Todo mundo quer felicidade, né? Que lhe escapa a todo instante. Porque a felicidade sem mescla, ela não existe aqui na Terra. Aqui na Terra é um planeta de provas e expiações. Não é possível aqui a gente ter a felicidade completa. Porque não é possível ainda os espíritos que aqui habitam ter essa situação, viver essa experiência. E por essa razão, entretanto, apesar dessas vicissitudes, dessas dificuldades que formam o inevitável cortejo desta vida, dele poderia pelo menos gozar uma felicidade relativa. Então, apesar de nós não termos sempre a felicidade, ter essa mescla de felicidade, é possível ter a felicidade relativa. Então, dentro de um plano de provas e expiações, dentro daquilo que eu já conquistei de conquistas espirituais, eu tenho uma felicidade relativa. Mas o homem, nós, procuramos nas coisas perecíveis sujeitas às mesmas vicissitudes. Ou seja, nós procuramos a felicidade nos gozos materiais, em vez de buscá-la nos gozos da alma, que constitui uma antecipação das imperecíveis alegrias celestes. Então, um dia nós teremos a felicidade por completo. Ainda não é chegado o momento, mas teremos essa condição. Em vez de buscar a paz do coração, a única felicidade verdadeira nesse mundo, nós procuramos com avidez, com muita força, com muita vontade, tudo que pode agitá-lo, perturbá-lo.
E coisa curiosa, parece criar de propósito os tormentos que só a eles cabia evitar. Haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento não existe repouso, sofrem ambos de uma febre incessante. Observe que o capítulo que nós nos referimos é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O item chama-se Os Tormentos Voluntários. São aqueles problemas em que a gente sempre, quando vem, a gente diz que é coisa da vida passada. Mas aqui, Fenelon está dizendo que são tormentos voluntários. Tormentos que nós colocamos para a nossa existência. Que nós colocamos para a nossa vida. E logo depois, no item 24, ele vai falar da desgraça real. Aquilo sim que é desgraça. Sentir ciúme não deveria ser para nós uma desgraça real. Então, nesse sentido, ele se enquadra perfeitamente na questão dos tormentos voluntários. Nós é que impomos isso para nós. Nós é que colocamos esse sentimento na nossa vida e isso faz um mal danado. Então, nós temos que nos libertar desse sentimento, ficar leve, trabalhar os aspectos espirituais em toda a sua grandeza e não ficar preso nisso, né? Porque isso faz muito mal para nós. Diz Joana que a terapêutica da bondade, ao lado da psicoterapia especializada, que às vezes é necessário, constitui elemento construtivo para a superação do ciúme. Porque nesse serviço, o afeto se amplia, horizontes se alargam, os interesses deixam de ser personalistas, eu deixo de pensar só em mim, e a visão a respeito do mundo e da sociedade torna-se mais complacente e menos rigorosa. Então, nós vamos trabalhando o amor-terapia para com o próximo e para conosco. E, nesse sentido, vamos nos desligando desse sentimento ainda atrasado. E é indispensável para qualquer evento de desequilíbrio emocional essa questão do amor-terapia. Especialmente por ensejar o intercâmbio com o pensamento divino. Aí entra a questão da ligação com Deus, que se aure através da oração e da esperança. Mais uma vez a questão da oração. E aí nós trazemos aqui a imagem do arquétipo do homem integral, daquele espírito que se iluminou de uma forma completa e veio para cá trazer para nós toda a sua grandeza. E por essa razão ele serve para nós de modelo e guia da humanidade, porque ele era luz em toda a sua extensão. Ele não trazia sombra, ele não trazia sentimentos conflitivos, ele não era dúbio, ele era integral, como diz Joana. Então Jesus para nós é o nosso modelo, o nosso roteiro, o nosso guia para todas as nossas necessidades. Todo e qualquer conflito que se haja, Jesus superou. Então ele deve servir para nós de modelo, sim, para que a gente consiga também superar. Claro que para que a gente consiga superar, nós temos que viver a noite escura da alma. Nós temos que sentir as mazelas de tudo aquilo que a gente vivenciou de ruim no nosso passado. E por isso, esse momento, talvez essa existência, a gente sinta esse sentimento de que poderia ter sido diferente, não é? Mas que agora estamos espiando tudo aquilo de ruim, na nossa sombra densa, aquilo que há dentro de nós e que não é tão legal, que a gente não gosta tanto assim, e que é conflitivo, que é doloroso. Então, que a gente pegue esse modelo, essa criatura que se completou, que conseguiu conquistar, que veio trazer para nós que se ele consegue, nós também conseguimos, né? Como ele disse, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, que Jesus esteja no leme das nossas vidas e que nós possamos entrar em contato com esse divino que há em nós, a fim de alçar voos maiores no aspecto do crescimento espiritual. Obrigado pela atenção, muita paz a todos.